Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar nosso módulo 2 de raciocínio lógico, aula sobre negação das proposições simples e compostas. Eu gosto muito, tem muito macetezinho aí, vamos junto para gabaritar as provas de concurso público. Olha só, o que é uma negação, né? Normalmente a gente associa negação com não. Concorda comigo? Por quê? Desde pequenininho a gente ouve, né? Desde pequenininho. Não põe a mão aqui, não mexe aí, a mãe falando, né? Não pode subir essa escada, não pode pegar faca, não pode pegar garfo. E aí vai. Então a gente criou esse mecanismo de negação associado ao não. E não é verdade. Para o raciocínio lógico, eu não posso entender negação com não. Tudo bem ou não? Eu tenho que entender negação como sendo uma inversão. Negar é inverter o valor lógico de alguma coisa. Negar é inverter a situação. E não é por o não. Tudo bem? Então olha o conceito. Negação. Negar uma proposição é inverter o seu sentido. Falando em termos de tabela verdade, uma proposição é a negação de outra, quando suas tabelas verdade forem opostas. O que é verdadeiro em uma é falso em outra e vice-versa. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui numa tela para você. Vamos falar da negação das proposições simples. Calma aí que eu vou pôr um slide aqui, ó. Vamos lá. Negação das proposições simples. Então, o que é negar? Negar é inverter o seu valor lógico. Então, eu vou colocar aqui, ó, negação das proposições simples. Negação das proposições simples. Tudo bem? Então, vou colocar aqui assim, ó. Maria não joga bola. Maria não joga bola. Ok ou não? E Pelé joga futebol. Então, olha só. Vamos imaginar que eu queira negar esta frase aqui, ó. Maria não joga bola. Como que eu nego essa frase? Isso é uma frase simples, tudo bem? Eu vou negar invertendo o sentido dela. Então, Maria não joga bola, eu nego falando Maria joga bola. Ou seja, apenas tirei quem da frase? Tirei o não. Então, você está percebendo que necessariamente, para você negar uma frase, não há necessidade de ter o não na frase? Não há. Então, olha só, uma frase que contém um não, eu nego tirando ele. Maria joga bola. Ok ou não? Agora, e uma frase que não tem um não? Pelé joga futebol. Como que eu nego? Eu nego colocando o não. Pelé joga futebol. Pelé não joga futebol. Olha que legal. Pelé não joga futebol. Então, perceba uma coisa. Quando a frase tem um não, eu nego tirando ele. E quando a frase não tem um não, eu nego colocando ele. E aonde que vai esse não? Sempre antes do verbo principal. O verbo principal aqui é jogar. Então, antes do verbo principal, eu coloco não. Porque quando eu coloco não, eu já neguei tudo que está à frente, tá? Eu não preciso falar para negar Pelé joga futebol, eu não nego falando que Pelé joga basquete, certo? Porque o fato dele não jogar futebol não me garante que ele joga basquete. Tudo bem? Da mesma forma, se você pôr assim, ó, João é alto, certo? E aí vem lá na resposta, a negação desta frase, João é baixo. Será que tá certo? Será, prof? Cuidado. Esta frase aqui, eu costumo colocá-la como correta se não existir uma outra antes. Qual outra frase? Olha, João é alto,
eu nego falando João não é alto. Não é alto. João é alto, eu nego falando João não é alto. Então, para negar uma frase que não tem um não, coloca-se o não antes do verbo principal. Tudo bem ou não? Para negar uma frase antes, que não tem um não, coloca-se o não antes do verbo principal. Então, João é alto, eu não posso negar falando que João é baixo. Não tenho garantias. O fato dele não ser alto não me garante que ele é baixo, ele pode ser mediano. Então, o correto é negar como? João não é alto. Ele não é alto, mas não me garante que ele é baixo, tudo bem? Eu colocaria como resposta correta, João é baixo, se não existe nenhuma alternativa falando João não é alto. Porque aí a banca fez sacanagem mesmo, tudo bem? Já vi isso acontecer com a banca CESP, tá? Mas o correto qual é? João é alto, eu nego falando João não é alto. Tudo bem? Como que eu nego nas tabelas verdades? Aonde é verdadeiro, a gente tem que negar falando que é falso. E aonde é falso, a gente nega falando que é verdadeiro. Tudo bem? Então, negar é inverter o valor lógico. Aonde é verdadeiro, eu falo que é falso. E aonde é falso, eu falo que é verdadeiro. Por fim, qual o símbolo que eu posso usar para uma proposição negada? Então, vamos supor que eu chamo uma proposição P. Para eu negar a proposição P, normalmente usa-se esse símbolo aqui, ó, que é o tiozinho, correto? Então, eu vou ler negação de P, ou usa-se o cantoneira, que eu também vou colocar como negação de P. Tudo bem? Então, olha só, se eu chamei uma proposta de P, a sua negação vai ser negação de P ou vai ser a negação de P com o símbolo da cantoneira ou do tio. Só lembra de uma coisa, hein? Se a proposta inicial for essa aqui, ó, como que eu nego essa proposta? Com P. Se a proposta inicial for essa, como que eu nego a proposta? Com P. Então, não é porque tem o tiozinho que tem que ter um não, pelo amor de Deus. Então, vem cá. Olha essa frase aqui, ó. Pelé joga futebol. Como é que eu posso chamar essa frase? Uma proposição simples, beleza? E aí, como que a gente faz com proposições simples? Coloca uma letra minúscula, não é? Eu posso chamar essa frase de P? Posso. Beleza? Então, a frase negada vai ser Pelé não joga futebol, não joga futebol. Eu vou chamar essa frase de como? Negação de P. Perfeito. Então, coincidiu da frase negação de P tá com não. Legal. Mas vem cá, e se eu quiser chamar essa primeira frase aqui de negação de P, eu posso? Posso. A frase é minha, a lousa é minha. Brincadeira. Mas eu posso? Posso. A banca pode também, convenientemente escolhidas as questões de CESP. Então, se esta frase eu chamei de negação de P, essa aqui de baixo vai ter que ser quem? A frase P. A negação da de cima. A negação da negação vira uma afirmação. Né? Quando minha mulher fala assim, ó, nós vamos no churrasco amanhã? Vamos. Você vai beber? Eu falo para ela assim, não vou beber. Olha só, eu falo para ela assim, não. Dou uma pausa, não vou beber. Então, olha lá. No final da festa, ela fala, você é louco, você falou que não ia beber, você mentiu, pá, aquela coisa, né? Tomei 2 copinhos, 2 cervejinhas. Não. Aí eu falo assim, ó, você que não entendeu, porque eu falei, não vou beber. O não, a negação do não com o não, a negação da negação vira uma afirmação. Tá vendo? Então, você que tem uma esposa aí que pega no teu pé, já vai trabalhando o raciocínio lógico para ela também. Maravilha? Então, isso aqui é a negação das proposições simples. Mas nós temos a negação das proposições compostas. Como é que nós vamos fazer a negação das proposições compostas? Olha só, lembra que para a gente trabalhar as proposições compostas,
nós trabalhamos com 5 conectivos, beleza? Então, antes da gente começar a negação das compostas, vamos colocar o quadrinho da revisão aqui, ó. Coluna P, proposição simples. Coluna Q, outra proposição simples. Aí nós temos, primeiro, conectivo conjunção. Depois nós temos a disjunção. Depois nós temos a disjunção exclusiva, ou. Depois nós falamos da condicional. E depois nós falamos da bicondicional. Maravilha? Então, nós temos aqui, na coluna P, alternância de 2 em 2. Depois, na coluna Q, alternância de 1 em 1. Foi assim que a gente fez. 2 em 2, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E 1 em 1, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Aí nós temos quem aqui? Conectivo E, conjunção. Quem nós lembramos da conjunção? Promessa. O marido falou, vou te dar um anel e um cartão de crédito. Entregou os dois, cumpriu a promessa. Vou te dar um anel e um cartão. Não entregou o cartão, não cumpriu. Vou te dar um anel e um cartão. Não entregou o anel, não cumpriu. E não entregou nenhum dos dois, não cumpriu a promessa. Então, no E, só dá verdadeiro na primeira. Depois, conectivo OU. No conectivo OU, que é a disjunção, ou conhecida como disjunção inclusiva, tudo bem? Porque não exclui ninguém. É a mesma promessa, o marido fala, vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Entregou os dois, cumpriu a promessa. Entregou o anel, cumpriu a promessa. Entregou o cartão, cumpriu a promessa. E se não entregou nenhum dos dois, não cumpriu a promessa. Só na última fica falso. Depois nós temos o outro conectivo, que é o ou. O ou é a disjunção exclusiva. Então o marido fala não. Aqui eu vou lembrar a frase. Ou Lula é culpado, ou Lula é inocente. Ó, pode ser os dois ao mesmo tempo? Não tem como ser culpado e inocente ao mesmo tempo. Ou Lula é culpado, ou Lula é inocente. Também não tem como não ser os dois ao mesmo tempo. E aí, se ele é um, ele não é o outro, verdadeiro. E se ele não é um, ele é o outro, verdadeiro. Maravilha? Depois nós temos o próximo conectivo, o quarto, é o sim, então, condicional, ou também conhecido como implicação, correto? Aqui a gente lembra quem, ó, Vera Fischer é falsa, o resto é verdadeiro. O resto é verdadeiro. E, por fim, nós temos a bicondicional, que é o C e somente C. O C e somente C. Quem a gente lembra? O nó. Amarrou as duas pontas. Fica verdadeiro. Não amarrou, fica falso. Bom, esse aqui foi o quadrinho da tabela verdade dos 5 conectivos. Proposição composta. Aí nós falamos proposição simples, uma revisão. O que é uma proposição simples? Uma frase declarativa fechada e que a gente julga com verdadeiro ou falso. Não é considerado proposição. Frases exclamativas, interrogativas, opiniões pessoais, abertas, aquele foi o melhor filme, aritmética x mais y é igual a 8, ou imperativas que emitem ordem, ou se vier escrito esta frase é falsa. Maravilha até aí? Beleza. Aí falamos das tabelinhas dos 5 conectivos, o que é uma proposição composta, 2 ou mais simples unidas por um conectivo. 5 conectivos, conjunção, o e, disjunção, o ou, disjunção exclusiva, o ou, condicional, sim, então, e bicondicional, se somente se. Depois terminamos a aula 1 falando das expressões sinônimas. Olha só, no e nós temos o além de, que caiu na questãozinha, e o mas. Depois no sim, então, nós temos quando, é uma expressão sinônima, enquanto, sempre que, pois, porque, e o implica. E na bicondicional, se somente se, a gente falou tal e qual, tanto quanto,
Da mesma forma, também caiu uma questão dessa, e do mesmo modo. E aí eu falei para você, cuidado se vier a expressão somente se. É uma pegadinha para você falar que é o se, somente se. Não, é uma expressão sinônima do se, então. Maravilha? Revisãozinha da aula 1. Começamos a aula 2 falando de negação das proposições simples. O que é negar? É inverter o sentido lógico. Onde é verdadeiro eu falo que é falso, onde é falso eu falo que é verdadeiro. Maria não joga bola. Nega. Maria joga. Pelé joga futebol. Nega para mim. Pelé não joga. Quando tem um não, tiramos. Quando não tem, colocamos e antes do verbo principal. E por que eu joguei quadrinho? Porque para que você já comece a visualizar, dentro das compostas, a negação do ou, olha aqui, ó, a negação do ou é exatamente quem? A bicondicional. Porque se negar é inverter o valor lógico, aonde é F, aqui ficou verdadeiro, ó. Aonde é verdadeiro, aqui ficou F. Aonde é verdadeiro, aqui ficou F. Aonde é F, ficou verdadeiro, olha aí. Então, o se, somente se, a bicondicional, é o oposto do ou e vice-versa. Então, eu nego o ou com o se, somente se. E eu nego o se, somente se com o ou. E aí nós vamos ver agora as negações das proposições compostas. Vamos junto. Para negar as proposições compostas, nós temos 5 conectivos, tudo bem? Então vamos negar um de cada vez. Primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, Raí foi jogador de futebol e Paris está na França. Como é que eu nego esta frase? Então olha só, simbolicamente a gente nega quem? A conjunção, ó, vou negar o parênteses, a conjunção. Qual é a regra para negar a conjunção? Você vai negar as duas proposições e vai trocar o conectivo e pelo conectivo ou. Qual é a regra, prof? Negam-se as duas e troca o conectivo e pelo conectivo ou. Então, como que ficaria por extenso, por escrito? Ficaria assim, ó. Raí não foi jogador de futebol. No lugar do e eu ponho o ou. Paris, nega a segunda. Paris não está na França. Então, olha só, como que nega o e? Negam-se as duas frases e troca o e por ou. Raí foi jogador de futebol e Paris está na França. Como que eu nego? Raí não foi jogador de futebol ou Paris não está na França. Maravilha? Próximo exemplo. Como que nega o ou então, prof? Ó, para negar o ou, é só trocar quem? É só trocar o ou por quem? Pelo e. E aí negar quem? As duas. Então eu nego as duas. No lugar do e eu ponho o ou e no lugar do ou eu ponho o e. É isso aí. Fácil, como 2 mais 2 é igual a 4. Então vai ficar Raí não foi jogador de futebol, não foi jogador de futebol. No lugar do ou eu ponho o e. Paris não está na França. Paris não está na França. Maravilha? Olha lá. Raí não foi jogador de futebol e Paris não está na França. Neguei as duas frases e troquei o conectivo ou pelo conectivo e. Olha só. Quando eu nego a conjunção pelo ou, e quando a gente nega a disjunção
pelo E. Isso recebe o nome de lei de Morgan, ou lei de Morgan, tudo bem? Lei de Morgan, ou também a galera fala lei de Morgan. Ou seja, foi ele que criou a negação do E com ou e a negação do ou com E, negando-se as duas frases. Maravilha? Então, se ele pedir de acordo com a lei de Morgan, nega a conjunção. Então, você vai trocar o E por ou e o ou por E. Maravilha? E aí, vamos lá, seguindo agora pelos nossos exemplos, vamos começar falando do conectivo E, conjunção. Vamos fazer 4 exemplos aqui para você gravar, tanto por escrito quanto simbolicamente. Olha só, quero negar conectivo E. Então, como que eu nego? Negam-se as duas e troco o conectivo E pelo conectivo ou. Então, João é gordo e Mário é alto. Eu vou escrever João não é gordo ou Mário não é alto. Neguei as duas, trocamos o conectivo E pelo conectivo ou. João não é gordo e Mário não é alto. Maravilha? Segundo exemplo, vamos lá. O segundo exemplo é a mesma, não é a mesma frase, né? Porque mudou alguma coisa aqui. Mas olha só o que eu quero. Eu quero negar o parentes. Para eu negar o parentes, como que eu faço? É conectivo E. Então, o E eu tenho que trocar pelo ou. Tudo bem? E aí? Aí nós temos que negar as duas, ó. Negar a primeira proposição e negar a segunda. Se a primeira proposição é a negação do P, eu nego falando P. E a segunda é que eu nego falando negação de que. Isso tudo para você ir aprendendo simbolicamente. Então vai ficar assim, ó. João não é gordo, eu nego falando João é gordo. Olha lá, ó. Ficou P, tá vendo ou não? Ou, no lugar do E a gente põe o ou. Mário é alto, a gente nega falando Mário não é alto. Não é alto. Maravilha? Então vamos embora. Terceiro exemplo da conjunção conectivo E. Terceiro exemplo do conectivo E. Olha só. A negação de P e negação de Q. Bom, se é conectivo E, conjunção, a gente tem que trocar pelo ou. E aí vamos negar as duas. Aonde é P, eu nego falando negação de P. E aonde é negação de Q, eu nego falando Q, que é aquilo que eu expliquei. A negação da negação vira uma afirmação. Beleza? Então vai ficar assim, ó. João é gordo e Mário não é alto. Eu vou falar João não é gordo. João não é gordo. Ou, lugar do E troca por ou. Mário não é alto, a gente nega falando Mário é alto. Tá aí. João não é gordo ou Mário é alto. E o quarto e último exemplo da conjunção, nós temos lá, ó. João não é gordo e Mário não é alto. Então eu quero negar o parentes. O parentes é o E, vai virar ou. E aí? Aqui a primeira proposição é negação de P, eu nego com P. A segunda é negação de Q, eu nego com Q. Então nós vamos ter assim, ó. João não é gordo, eu vou negar e vou falar João é gordo. Ou Mário não é alto, eu nego falando Mário é alto. Tá aí. João é gordo ou Mário é alto. Muito simples, né? Não dá para errar a questão de negação. Ó, na minha opinião, aula 2, negação é mais fácil que a aula 1, das tabelinhas, tá? Então, ó, negam-se as duas e troca conectivo E pelo conectivo ou. Seguindo, então, para a gente já fechar nossa aula, vamos para o segundo exemplo, que agora é a segundo conectivo, disjunção, conhecida como inclusiva também, o ou. Então, como que a gente nega o ou? A gente nega o ou com o E.
e aí nós vamos negar as duas proposições. Aonde é P vira negação de P, aonde é Q vira negação de Q. Pode ser usado o tiozinho ou o cantoneira, beleza? Então vai ficar, João é gordo, eu vou negar falando João não é gordo. João não é gordo. No lugar do ou entre o e, Mário é alto, eu nego falando Mário não é alto. Mário não é alto. Maravilha? Então, João não é gordo e Mário não é alto. Negamos as duas e trocamos o conectivo ou pelo conectivo e. Segundo exemplo, João não é gordo ou Mário é alto. Então, vou negar o parênteses é o conectivo ou, eu nego com o e. E agora, vou negar a primeira proposição, a negação da negação de P vira P, e aonde é Q vira negação de Q. Então, nós vamos escrever a frase assim, ó, João não é gordo, eu escrevo João é gordo, e Mário é alto, eu vou escrever Mário não é alto. Mário não é alto. Tá aí. Segundo exemplo da disjunção, sua negação. Terceiro exemplo da disjunção. Vamos embora, vamos comigo. Terceiro exemplo, nós temos João é gordo ou Mário não é alto. Então, nós vamos negar o conectivo ou por e. E agora, aonde é P vira a negação de P, e aonde a negação de Q vira Q. Então, nós vamos falar assim, ó, João é gordo, eu vou escrever João não é gordo. E, no lugar do ou vira e, Mário não é alto, eu vou escrever Mário é alto. Tudo bem? João não é gordo e Mário é alto. E aí, mais último exemplo da disjunção, que diz assim, João não é gordo ou Mário não é alto. Então, olha só, quero negar tudo que está aqui dentro do parênteses. É o conectivo ou vira o e, por isso que a gente tem que decorar a regra. E aí, vou negar a primeira proposição, é P, negação de P vira P, a negação de Q vira Q. Então, João não é gordo, eu vou escrever João é gordo. Mário não é alto, eu vou escrever Mário é alto. E agora, no lugar do conectivo ou, eu ponho o e, que é a conjunção. Maravilha? Então, a negação, ó, já vimos a negação da simples e negação de dois conectivos das proposições compostas. Conjunção e disjunção. Na conjunção, troco o e pelo ou e nega as duas. Na disjunção, troco o ou pelo e e nega as duas. Isso é conhecido como lei de Morgan. Já voltamos para darmos continuidade à negação, fecharmos o módulo 2 e irmos para os exercícios. Um grande abraço, fique com Deus.